Segunda Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, é a oração de Ezequias. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos nas suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém? Agora eu peço que você leia um pouquinho antes, que carta que é essa que Ezequias está apresentando diante do Senhor. É uma carta muito desaforada. Já recebeu uma carta desaforada, um e-mail desaforado? Então, teve um rei chamado Senaqueribe, que através de Rabsaque, o seu arauto, enviou uma carta ao rei de Israel, rei Ezequias. Esse é o aflito que está fazendo essa oração. É o rei Ezequias. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho a respeito dele. Mas a carta que ele está apresentando diante de Deus nesse momento, está fazendo uma oração de muita aflição, é a carta que eu vou ler agora para vocês aqui, que é a carta do rei da Síria, que está ali a partir do versículo 8. Diz assim: Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria, pelejando contra a Líbia, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti, e assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Queridos, então essa é uma oração de um rei chamado Ezequias. Ezequias é rei de Israel. Ezequias foi um dos grandes reis de Israel. Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. Volta um pouquinho no capítulo 18, e você vai ver quem é Ezequias. Capítulo 18, por favor. Capítulo 18, um pouquinho mais para trás na sua Bíblia, você vai perceber que quem é esse homem que está fazendo essa oração tão aflito. E ele diz assim, o capítulo 18: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era a filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam de Neustã, e confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele,
porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Sim, queridos, esse é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Rei Ezequias foi um dos grandes reis da história do povo de Deus, da história de Israel, e que nesse momento, ele é rei de Judá, porque havia se dividido o reino de Judá, o reino de Israel, capital de Israel, Samaria, capital de Judá, Jerusalém. E o império da Síria, sobre o reinado de Senaqueribe, já tinha invadido o reino do norte, e agora queria também subjugar o reino do sul, Judá, queria subjugar também Jerusalém e invadir Jerusalém. E esse é o contexto em que essa carta é mandada. Por quê? Porque o rei da Síria já tinha destruído todos os inimigos, todos os outros inimigos, já tinha subjugado todos os outros inimigos. E ele entendia que agora ele ia invadir Jerusalém também, e que ele ia também humilhar o rei de Judá, esse grande homem de Deus que estava fazendo reformas, grandes reformas lá no templo, reformas ali na cidade, e fazendo muitas coisas assim que o levaram a ser chamado de grande homem de Deus, chamado rei Ezequias. E nesse momento ele então recebe essa carta, uma carta dizendo: olha, você é igual aos outros reis que eu destruí. É uma carta desaforada, é uma carta afrontosa, é uma carta que deixa Ezequias muito aflito, porque além da violência da Assíria, que era muito conhecida, essa carta também é de um homem que tenta afrontar o próprio Deus, colocando todas as outras nações como se elas fossem a mesma nação de Israel, o mesmo povo de Deus, tentando igualar Deus aos outros deuses falsos que ele já tinha destruído. Isso deixa Ezequias muito aflito, porque Senaqueribe diz: olha, eu vou destruir vocês. Não pense que o seu Deus é melhor do que os outros deuses com os quais eu já lutei. Não pense você. E Ezequias, querido, Ezequias é um homem de Deus. Ele não é perfeito. Olhando um pouco mais à frente, você vai perceber que Ezequias, depois de uma grande vitória, ele depois chama, um pouco mais à frente, quando o mundo já está sob o domínio, já está sendo sob o domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chama a embaixada da Babilônia para mostrar os tesouros lá da casa do Senhor, e então a Babilônia cresce os seus olhos sobre Jerusalém, e isso acaba dando origem ao exílio da Babilônia. Depois Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. Mas nesse momento, não. Nesse momento, Ezequias, ele está muito crente, é um homem de Deus, apesar de ser um homem com falhas, mas é um homem extremamente temente a Deus. Porém, ele está fazendo uma oração de aflição. E ele está apresentando essa carta afrontosa que ele recebeu de Senaqueribe, essa carta terrível, essa carta amedrontadora, essa carta desaforada. Ele chega então e ele apresenta diante do Senhor a sua carta. Agora eu quero perguntar para você: você já recebeu uma notícia assim, desaforada, ou mesmo uma notícia muito triste, que trouxe grande aflição ao seu coração? Já recebeu uma notícia ruim? Você está passando por um momento de aflição? Você está passando por um momento em que você está cansado? Você está passando por um momento, ou você já passou por um momento, em que muitas vezes você pensa até que o Senhor te abandonou? Pois esse é um momento muito parecido com o que Ezequias está vivendo. É um momento de grande tristeza. Você já passou por um momento assim? Você já teve muito medo do futuro? Algum tempo atrás, muitos na nossa nação estavam temerosos do futuro da nação. Você já pensou, ou você já pensou que Deus tinha perdido o controle em algum momento da sua vida? Por isso que o tema dessa mensagem, querido, é carta de um aflito. Carta de um aflito. Eu quero convidar você nessa noite a apresentar a sua carta diante de Deus. Eu não sei qual é a sua carta, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se é um problema no passado,
no presente, ou se você está com medo do futuro. De repente seu coração está pesaroso. Eu não sei se é um problema familiar, eu não sei se é um problema no seu casamento, mas de repente você recebeu uma notícia ruim, uma carta de aflição, simbolicamente falando. E eu quero convidar você nessa noite a fazer exatamente aquilo que esse homem de Deus fez. Eu quero convidar você a fazer aquilo que Ezequias fez. Diante do que você está vivendo, e se é que você está vivendo um momento de aflição, se é que você está vivendo esse momento de medo, ou mesmo de inquietação com o futuro, eu quero convidar você a chegar e desenrolar a sua carta diante de Deus e apresentar a sua carta àquele que realmente pode todas as coisas. Porque é exatamente isso que Ezequias faz nesse momento. O texto lá, a partir do versículo 14, do capítulo 19, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu-a, e ele então subiu à casa do Senhor, e ele estendeu-a perante o Senhor. Eu acho tremendo, querido, eu acho maravilhoso essa imagem. Você imagina o rei de Israel chegando diante de Deus, estendendo a carta, desenrolando um pergaminho e apresentando essa carta diante de Deus? E se dobrando com a sua boca no pó e chorando diante de Deus, pois é exatamente isso que nós temos que fazer, queridos, em momentos de aflição. No momento de aflição, nós precisamos apresentar a nossa aflição diante daquele que acolhe a nossa aflição. Nós precisamos apresentar a carta diante de um Deus que pode todas as coisas. Eu quero convidar você nessa noite a apresentar a sua vida e a sua aflição diante de Deus. Não corra para os seus projetos, não corra para as suas próprias forças. Não tente resolver com as suas próprias forças. Não corra para gurus e nem para autoajuda. Não vá buscar solução para quem não pode trazer nenhuma solução, ou então não vai tomar nenhuma medida desesperada antes de apresentar diante de Deus a sua aflição. Antes de apresentar e desenrolar a sua carta diante de Deus. Quero convidar você a desenrolar essa carta diante de Deus. Talvez você já esteja desenrolando há muito tempo. Talvez você já esteja com a boca no pó há muito tempo. Eu quero convidar você a continuar fazendo isso. Continuar fazendo isso. Mas eu quero compartilhar com você três posturas de Ezequias que chamam a atenção no momento que ele estende a sua carta. E eu quero dizer para você, quando você for estender a sua carta, hoje, ou quando você apresentar a sua aflição diante do Senhor, eu quero dizer para você, tenha essa postura desse homem de Deus. E a primeira postura que ele tem diante de Deus, quando ele desenrola a sua carta, ao invés de apresentar essa carta reclamando, ou murmurando diante de Deus, ou mesmo lamentando, o que seria normal, a primeira coisa que ele faz é adorar o Senhor. E ele descansa na total e completa soberania de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. No versículo 15 ele diz assim: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Sabe o que Ezequias está querendo dizer com isso? Deus, o Senhor está no controle da minha aflição. Deus, o Senhor está no controle do que está acontecendo na minha vida, seja bom ou seja ruim, o Senhor está no controle. E o maravilhoso nessa carta que Ezequias, nessa oração de Ezequias, é que em nenhum momento, meus queridos, ele perde a visão e a certeza da soberania de Deus. Quando ele diz assim: Senhor, tu estás entronizado, sabe o que significa entronizado, Lília, Alexandre? Sabe o que significa entronizado? Significa governo. Trono significa reinado.
Entronizado significa que o universo, ele não é parlamentarismo nem presidencialismo, ele é uma monarquia. E essa monarquia, né, sentado no trono, existe um rei, e esse rei é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Sabe o que Ezequias está dizendo aqui? Senhor, eu estou aflito, meu coração está despedaçado, eu fui afrontado na minha autoridade, mas o Senhor é maior do que tudo isso que eu estou passando na minha vida. O Senhor está entronizado, está no governo da minha vida. O Senhor está no governo de tudo isso que está acontecendo, e eu confio no Senhor. Eu confio porque o Senhor é aquele que governa a minha história. Deus é soberano, meu amado. Deus é soberano sobre a minha vida. Deus é soberano sobre a nossa nação, amém? Deus é soberano sobre o nosso país. Ele está no controle de tudo isso. Ele governa. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está entronizado. Ele é Deus. Está entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ezequias está fazendo aqui uma declaração teológica maravilhosa. Aquilo que a teologia já definiu como sendo Deus é soberano. Soberania de Deus. Deus é soberano na criação. Deus é soberano na providência. Deus é soberano na salvação. Aleluia. Deus é soberano na criação, porque Ele cria todas as coisas a partir do nada. Creatio ex nihilo. Cria a partir do nada. E Ele é o único que faz isso. Isso é soberania, Kevin. Isso é soberania. Ninguém consegue fazer isso. Nós só temos a capacidade de transformar. Nós só criamos, o ser humano ele só cria a partir de uma matéria-prima. Mas Deus não. Deus cria a partir do nada e faz existir da onde não existe. É isso que Ezequias está dizendo aqui. Tu criastes os céus e a terra. A teologia criacional de Ezequias é maravilhosa. Sabe o que Ezequias está dizendo aqui? Se o Senhor criou todas as coisas e governa e está acima dos querubins, tudo isso que está acontecendo comigo, também o Senhor está governando a minha história. Eu quero dizer para você, eu não sei a aflição que você está vivendo, meu querido. Eu não sei o que você está passando na sua vida agora, mas Deus está controlando isso. E se tem uma coisa que a Bíblia mostra, sabe o que é? A Bíblia mostra o seguinte, que tudo que Deus faz, tudo, absolutamente tudo, Ele faz, primeiro para a sua glória e para o bem do seu povo. É por isso que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Até a carta desaforada de Senaqueribe coopera para o bem naquele momento. Até aquilo que você está vivendo, o sofrimento está cooperando para o seu bem de alguma forma, porque Deus, na sua soberania, Ele tem essa capacidade de transformar isso em bem. Porque Ele nos ama. E o seu amor é indestrutível, é inabalável. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, que é a segunda característica dessa oração. Mas o que eu quero dizer para você é que que Deus é soberano sobre o que você está acontecendo, sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre a sua aflição, sobre o momento que você está vivendo, sobre os seus medos. Ele é soberano e Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo, e Ele vai mostrar o caminho, e esse caminho, qualquer que seja esse caminho, e qual seja a definição do Senhor, Ele vai redundar em bem para você, porque Deus nos ama profundamente. E o seu amor, ele não ele não está limitado às circunstâncias. O seu amor é eterno.
é insondável e maravilhoso. Eu quero convidar você a apresentar sua carta, desenrolar sua carta nessa noite, tendo em vista que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua aflição e sobre o seu sofrimento. Ele governa. Ele é soberano na criação. Ele é soberano na providência, que é mais um termo teológico. Providência significa que Ele criou e Ele sustenta todas as coisas. E se Ele criou você, é porque Ele não somente criou, mas Ele sustenta a sua vida. É Ele que sustenta você. É Ele que traz vida, é Ele que traz respiração e tudo mais. E se Ele sustenta o cosmos, e se Ele sustenta o universo, Ele sustenta também a sua vida e o seu coração, amém? E Ele está no controle disso tudo nesse momento. Deus é soberano também na sua salvação, porque Ele escolhe na eternidade, Ele decreta, e Ele cuida daqueles que Ele elegeu, Ele cuida do seu povo. Isso é, meus amigos, soberania. Enrolar a sua carta diante de Deus nessa noite, tenha uma noção exata da soberania de Deus e diga assim: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que tudo que está acontecendo, eu sei que tudo está acontecendo na sua vida não foge ao Senhor. Eu sei que não pegou o Senhor de surpresa. Queridos, Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa pela sua aflição. Você acha que Deus não conhecia já o coração de Senaqueribe? E você vai ver, depois eu vou ler o final da história, e você vai ver que Deus foi glorificado de uma forma tremenda e maravilhosa. Mas Deus conhecia o coração do rei Senaqueribe. Deus conhecia muito bem a sua carta. Deus sabia perfeitamente o que Ele estava fazendo. Deus está no controle da história, meus queridos. Tem uma canção do Stênio Março que demonstra muito isso. Vocês perceberam que eu gosto de Stênio Março, né? De vez em quando eu falo de uma música dele aqui. Tem uma canção chamada O Tapeceiro, que ele mostra que Deus, dentro da sua soberania, Ele está tecendo uma grande história, um tapete muito bonito. Né? Um tapete muito bonito, essa história do mundo, né? Ele está tecendo essa grande história. Só que é o seguinte, Deus é quem está tecendo o tapete, então Ele está vendo a beleza do tapete, Ele está construindo. Mas nós não, nós é como se a gente estivesse vendo no avesso do tapete. É como se a gente estivesse vendo tudo embaralhado, os fios lá, tudo embaralhados. Né? A gente não consegue ver como Deus vê. Nesse momento, Ezequias está vendo os fios todos embaralhados. Ele não está entendendo. Mas ele está dizendo assim para Deus: Senhor, o tapete é seu. Aleluia, glória a Deus. É isso que Ezequias está fazendo. O tapete é o Senhor que está fazendo, e eu não me meto nessa construção. Porque o Senhor é tapeceiro e do bom. É mais ou menos assim. O Senhor é um tapeceiro e daquele muito bom. Tu estás assentado acima dos querubins. Portanto, eu quero dizer, meus queridos, às vezes você está olhando do avesso do tapete, mas pela vontade de Deus, Deus vai permitir que você olhe pelo lado certo. E quando você olhar pelo lado certo, quando Deus for abrindo as cortinas da história, e você for percebendo o desenrolar da história, você vai perceber como isso foi para a glória de Deus e para o seu bem. Para o seu bem. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim, meus queridos, Ele diz: Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Mas tem uma segunda coisa. Tem uma segunda coisa que eu gostaria que você se lembrasse quando você apresentar a sua carta diante de Deus. Tem uma segunda coisa que eu gostaria que você se lembrasse quando você desenrolar a sua carta diante de Deus nessa noite. Quando você for apresentar diante de Deus a sua carta, não somente essa noite, mas em todo o tempo. Gostaria que você se lembrasse da misericórdia, da graça e do amor de Deus.
Dê uma olhada ali no versículo seguinte, quando ele diz assim, versículo 16: inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias, além de não ter perdido em nenhum momento a visão da soberania de Deus, mas Ezequias, ele tem a certeza que aquele Deus tão grande que governa todas as coisas, e que criou todas as coisas, e que sustenta todas as coisas, também é um Deus que vê. Que coisa maravilhosa, né? Ele está sentado acima dos querubins, Ele é um Deus que governa todas as coisas, Ele é um Deus entronizado, Ele é um rei que reina, uma monarquia absoluta, mas também habita com o quebrantado de coração, como diz o profeta Isaías. Ezequias, ele tem a certeza que o Deus tão grande também é um Deus que se inclina e que age na minha vida e que demonstra dia a dia o seu amor e que vê a minha aflição e que não somente está no controle da minha vida, mas interfere na minha vida, e que não somente está no controle da minha vida, mas que age com misericórdia, e que consola o meu coração, e que vê a minha aflição. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, em nome de Jesus: quando você desenrolar a sua carta diante de Deus, saiba que Ele está olhando para você, saiba que Ele ama você, saiba que você é alvo da sua misericórdia, e que Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus presente, e saiba que Ele está aqui agora. Ele está presente aqui nesse momento, contemplando a sua alegria, o seu incômodo ou a sua aflição, principalmente a sua aflição. Porque é um Deus que habita com aquele de coração quebrantado. Ele é um Deus que habita com o quebrantado de coração. O salmista Davi diz que uma pessoa com o coração quebrantado jamais é rejeitado por Deus. E Jesus disse certa vez: aquele que vem até mim eu jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Então eu quero dizer para você: vá até o Senhor Deus nessa noite. Apresente mesmo com essa certeza da sua soberania, mas também da certeza desse amor que te ama na eternidade, desse amor que te escolhe, mas também desse amor que age na sua história, esse amor que nos persegue, esse ousado amor que derruba as barreiras, que derruba as muralhas, esse amor que destrói as mentiras, esse amor que destruiu tudo para poder chegar até o nosso coração, esse amor que destrói tudo para poder chegar até o meu coração, o seu coração, esse amor que veio até mim. Eu vou te falar uma coisa: Ele teve que cavar bem fundo, porque Ele sabe o buraco em que eu me meti. E às vezes a gente se mete em cada poço fundo, né? Às vezes a gente conta tanta mentira para nós mesmos, não é verdade? No passar da vida, às vezes a gente se engana tanto. A gente acredita nas mentiras do mundo, muitas vezes, e sofre muito por causa disso também. Isso traz muita também aflição para a nossa vida. A gente acredita nas mentiras do diabo. E principalmente, terrivelmente, nós acreditamos nas próprias mentiras do nosso enganoso coração. E como a gente acredita em fake news, né, gente? A gente ama acreditar. Às vezes a gente abre lá no WhatsApp, a gente sabe que é fake news, mas a gente vai lá, abre, acredita e depois compartilha ainda por cima, né? É assim mesmo, gente. Nós somos assim, infelizmente. Estou dizendo para você não fazer isso, tá? Mas o nosso coração é muito parecido. A gente ama uma fake news. Sabe por quê? Porque normalmente as fake news falam coisas que a gente gosta.
falam coisas que vão agradar o nosso coração. Você já viu fake news que não tem assim uma notícia bombástica e o cara que criou é um cara muito esperto. O cara que cria fake news, ele é um cara muito inteligente. Ele sabe que a gente vai ter uma tendência muito grande a acreditar, e menos os crentes. Porque crente não acredita em fake news e nem compartilha, não é verdade? Misericórdia, né? Não, mas eu estou dizendo aqui, gente, agora, né, fechando parênteses, né, da brincadeira, mas as fake news, elas são muito bem elaboradas. Elas são muito bem elaboradas, justamente porque o cara que ele faz as fake news, ele sabe o caminho do seu coração. Tem alguém por trás dele. Entendeu? Ele sabe o caminho do seu coração, ele sabe que você vai se interessar, inclusive que você vai ficar assim, com a sua mão coçando para compartilhar. Ele sabe disso, porque é por isso que ele faz uma notícia que pareça muito bombástica e agradável e apetitosa para ser compartilhada. E aquele que nunca caiu aqui, que atire a primeira pedra, né? Porque às vezes a gente cai, não tem jeito, né? Eu mesmo, aconteceu uma vez só, mas foi terrível, né? Eu fiquei com uma vergonha. Mas, meus queridos, a fake news é isso mesmo. Agora o problema é o seguinte, é quando o mundo conta mentira e a gente cai como um patinho. Isso traz tanta aflição para o nosso coração. E a gente muitas vezes também conta cada mentira, né, para nós mesmos. E a gente acredita e fica acreditando, né? O nosso coração enganoso, muitas vezes exalta tantos ídolos mentirosos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e isso com certeza traz muita aflição, porque o que o ídolo quer é trazer medo, aflição e insegurança para você. O ídolo, ele quer que você tenha medo, insegurança, justamente para que você não busque e não fique seguro em Deus. E é por isso que os ídolos do nosso coração, eles são tão terríveis, eles são mentirosos. E o nosso coração, ele é enganoso. Justamente porque é uma batalha pela nossa mente, é uma batalha pelo nosso coração. As mentiras, elas lutam pela nossa mente, pelo nosso coração. O diabo, a Babilônia em que nós vivemos, eles querem tomar o nosso coração. Quer tomar a nossa mente para ele. É uma batalha, não é uma batalha por possessão demoníaca, não. É uma batalha pela posse da sua mente e do seu coração. E que muitas vezes nós mesmos somos subjugados nessas batalhas e contamos as mentiras para nós mesmos. E acreditamos e vamos cada vez mais afundando nessas mentiras. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele arrebenta tudo quanto é mentira. O amor de Deus, ele vai fundo. Ele é como se ele tivesse assim numa corrida com essas mentiras que vão tentando dominar o nosso coração, e o amor de Deus vai lá com o seu espírito e com o seu poder, e como diz o apóstolo Paulo, ele anula o sofisma, ele destrói a mentira. E esse amor é tão grande que ele fez isso como? Ele fez isso através de uma pessoa que destruiu toda mentira e que anulou toda a potestade e que envergonhou toda a potestade e que envergonhou todos os inimigos do povo de Deus na cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi onde esse amor se revelou de uma maneira tão maravilhosa e que destruiu todos os sofismas, todas as mentiras que nós contávamos. E o amor de Cristo veio no nosso coração e tomou conta. E ele foi ousado mesmo. Ele foi lá no fundo. Ele foi arrebentando com tudo. Ele foi escalando montanhas. Ele foi derrubando muralhas. Ele foi destruindo mentiras. E ele chegou no nosso coração e tomou conta do nosso coração. Ezequias sabia muito bem disso. É por isso que ele diz assim: Senhor, vê aqui a minha aflição. Eu sei que o Senhor está aí. E o Senhor me ama. E o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu quero dizer para você, meu querido, não tenha dúvida do amor, da graça irresistível de Deus,
da misericórdia de Deus pela sua vida. Não tenha dúvida disso. Apresente a sua carta. E não tenha dúvida nenhuma do amor de Deus por você, que se revelou na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que é perito em destruir toda mentira. Aquele que é perito em se inclinar. Aquele que morreu por nós. Aquele que é perito em conhecer todos os nossos problemas. Aquele que vai fundo e que destrói todas as barreiras e os inimigos da nossa alma. Que destrói as mentiras do mundo. Que destrói as mentiras do nosso próprio coração. Que destrói as mentiras de Satanás. Que humilhou todo o principado e potestade na cruz de Cristo. E que expôs ao desprezo os nossos inimigos na cruz. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Você pode dizer isso hoje para o Senhor. Senhor, olha aqui para a minha aflição. O Senhor me ama. Cuida de mim, Senhor. Transforma a minha vida. Age, Senhor Deus, na minha situação. Ezequias sabia da soberania de Deus, mas Ezequias também tinha certeza da graça, da misericórdia e do amor de Deus pela sua vida. Amém, queridos? Mas em terceiro e último lugar, eu termino com isso. Ezequias em nenhum momento ele também perdeu a visão do propósito de Deus e da missão de Deus para a sua vida. Eu quero terminar com isso. Versículo 17 diz assim: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele está dizendo, os outros deuses são falsos. Aqueles deuses que foram vencidos por Senaqueribe, eles não eram deuses, coisa nenhuma. Deus verdadeiro é o Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Não existe Deus como o Senhor, queridos. Não existe Deus como o Senhor. Versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da terra, os reis da Síria, assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram coisa nenhuma, senão obras de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Diga assim: para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Mais uma vez, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Existe um propósito, queridos, na nossa existência. Existe um propósito na sua aflição. Existe um fim no que você está passando nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas o fim eu conheço. O fim eu conheço. Sabe por que nós estamos vivendo isso? Para que todos os reinos da terra saibam que existe um Deus. Sabe por que Deus permite que nós passamos por aflições? Sabe por que Deus, Ele permite que o seu povo, muitas vezes, passe por lutas, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Para que o nome dele seja glorificado. E para que todos os povos da terra, e todos os povos aqui, é o seu vizinho, é a pessoa que trabalha com você, tá bom? Para que eles saibam que existe um Deus que é vivo e verdadeiro, que é soberano, que é misericordioso, que é amoroso e que age na vida do pecador. Pastor, então quer dizer que tudo redunda para a glória de Deus? Então esse é o fim de todas as coisas? É.
Quer dizer que eu sou criado, então, o fim da minha existência é a glória de Deus? É. Eu digo para você, isso é bom demais. Queridos, nós existimos para mostrar na nossa vida a glória do nosso Deus. Quer propósito maior de vida do que esse? Ezequias, ele queria que Deus vencesse essa batalha, claro que ele queria. Ezequias, ele diz assim: olha, os outros deuses são falsos, o Senhor é Deus verdadeiro. Age, Senhor, e mostra quem o Senhor é, para que todos os reinos da terra saibam que existe Deus sobre Israel, que existe Deus sobre essa nação, que existe Deus sobre esta terra, que existe um único e verdadeiro Deus, que se chama Jeová, que existe um Deus sobre a face da terra. E sabe por que eu e você fomos criados, meu querido? Sabe por quê? E sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor permite as aflições na sua soberania, no seu amor e na sua graça. Claro que também é para poder cooperar para o seu bem, mas fundamentalmente para que todos os reinos da terra saibam que Ele é Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse é o maior propósito da vida de alguém. Glorificar a Deus. A confissão de Westminster, na realidade o catecismo, ele tem uma pergunta. E a primeira pergunta do catecismo de Westminster: qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim principal do homem? Você lembra da resposta? Glorificar a Deus, Dona Maria. Isso mesmo, viu, Dona Maria? Glorificar a Deus. Mas sabe o que é legal de glorificar a Deus? É que não é só glorificar a Deus, mas também o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, gozá-lo para sempre. Porque quando nós glorificamos a Deus, nós também participamos do prazer de estar com esse Deus, glorificando o seu nome e também tendo prazer num relacionamento íntimo com Ele. E Ele fez isso nos chamando pela cruz de Cristo, e essa é a nossa história, é para isso que nós existimos. Abra a sua Bíblia lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia e do amor de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, especialmente as virtudes de Cristo. Através da nossa vida, queridos, através das lutas que nós vamos enfrentar e através da confiança que você vai demonstrar no Senhor, eu tenho certeza, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu tenho certeza que você já é vitorioso em nome de Jesus. E sabe o que isso vai acontecer? Não importa o fim que o Senhor vai dar na sua história, na história da sua aflição ou do seu problema, mas eu tenho certeza de uma coisa: o fim de Deus para a sua vida é que o nome dele vai ser glorificado na sua vida, na sua aflição, ou mesmo quando você for curado ou Deus der uma solução para o seu problema, o nome dele vai ser glorificado. E nisso as pessoas vão conhecer que Cristo te salvou. Nisso você vai proclamar as virtudes não suas, do que você fez, mas do que Deus fez na sua vida, daquilo que o próprio Jesus Cristo fez na sua vida. As virtudes de Jesus vão ser proclamadas através da sua vida. Quando você apresentar sua carta diante de Deus, saiba que Deus é soberano, saiba que Deus te ama, Ele é gracioso e misericordioso, mas também saiba que existe um fim, existe um propósito para tudo isso. E esse propósito é para que todos os reinos da terra saibam e conheçam as virtudes de Cristo através da sua vida.
Em nome de Jesus. O final da história de Senaqueribe demonstra com quem ele foi mexer. Versículo 35 do capítulo 19. Você vai ver o fim da batalha. Houve uma batalha. Senaqueribe tentou invadir Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Versículo 35 do capítulo 19. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O desaforado, aquele que mandou uma carta afrontando o Deus vivo, morreu assassinado pelos seus próprios filhos. E sabe o que aconteceu com o seu exército? Um anjo do Senhor só matou todo o exército dos assírios. Nem precisou mandar uma miríade. Apenas um anjo do Senhor. E o Senhor Deus foi glorificado na aflição de Ezequias. Esse é o nosso Deus, meu querido. Esse é o nosso Deus. Saiba que Ele não perdeu o controle da história, nem da sua vida e nem da minha vida. E tudo que Ele faz é para o nosso bem e para a glória dEle. Para que todos os reinos da terra saibam que só existe um Deus. Aleluia!